Deus tem um plano para você. Deus tem um projeto para a sua vida. Quando Deus te formou, quando Ele te criou, Ele não criou sem planejamento. Ele não criou de todo jeito. Ele não criou porque Ele não tinha o que fazer. Entendeu? Deus sonhou com você. Deus sonhou com você. Deus sonhou com você. Deus desejou que você existisse. E essas palavras às vezes estão tão distantes da nossa realidade de vida, não é? Quando muitas vezes nós vivemos situações difíceis com nossos familiares, por exemplo, quando nós vivemos circunstâncias onde nós ouvimos palavras diferentes de pais, mães, cônjuges, tão distante isso, dizer, Deus desejou que eu existisse. O que é que eu tenho que Deus desejou que eu existisse? Nessa noite eu vim te dizer que Deus desejou que você existisse. E que Ele deixou traçado um caminho para você descobrir o porquê Ele desejou que você existisse. Você não foi criado por acaso, você não é um erro no percurso. Mesmo que você tenha nascido de uma gravidez que não foi planejada, pode não ter sido planejado pelo seu pai ou pela sua mãe, mas em Deus, você já estava no gatilho. Em Deus, você já estava na agulha. Deus já tinha planejado a sua existência. Deus já tinha planejado que você viria para essa terra. E a primeira coisa que eu posso alegar com consistência nessa noite é que Deus não te fez para ser um problema. Deus te fez para ser a resposta. Não sei onde você vai ser essa resposta. Não sei se você é a resposta de toda uma sociedade. Não sei se você é a resposta dessa cidade. Não sei se você é a resposta da escola que você estuda ou trabalha. Não sei se você é a resposta dos seus filhos. Se você é a resposta do seu cônjuge. Mas Deus te fez como resposta. E Deus quer fazer parceria com você. Deus quer fazer parceria com você. Ele tem desejado que eu e você entendamos o plano dele, para que possamos ser parceiros de Deus no cumprimento desse propósito que ele nos fez para ser. Existe um plano especial para a tua vida. Existe uma história linda de amor para se realizar na sua vida. Uma história de satisfação, uma história de sucesso, uma história de realização, uma história de completude. Isso está no plano de Deus para mim e para a tua vida. E Ele tem nos convidado a nos aproximarmos dEle, para que a gente possa começar a entender. Porque só perto dele a gente vai começar a entender. Que plano é esse? Que plano é esse? Que propósito é esse? Por que eu nasci? Para que eu existo? O que Deus tinha em mente quando Ele autorizou que eu viesse ao mundo? Eu posso te dizer, de forma profética nessa noite, você não tem ideia do que Deus tem para você. Você não tem ideia da dimensão do que Deus quer fazer através de você, em você e através de você. Deus deseja ser glorificado através da tua história. Deus deseja ser glorificado através da tua vida, das tuas escolhas.
Deus anseia se manifestar para mim e para você. E trazer à tona esse plano e esse propósito que Ele tem em seu coração para mim, para a sua vida. E só aí a gente vai conseguir ser parceiro dEle no cumprimento dessa linda história, dessa aventura de fé, dessa aventura de amor que é viver para Deus nessa terra. E quando eu falo que Deus planeja no coração dele uma vida de realização para você, uma vida de sucesso, me permita dizer, nem tudo que você considera sucesso é sucesso para Deus. Sabe por quê? Porque Deus sabe que às vezes nós estamos considerando algumas coisas sucesso, mas para a gente alcançar essas coisas a gente vai estar perdendo outras. E Deus sabe, inclusive, que se isso acontecesse com você, você não estaria pleno. Existem pessoas, por exemplo, que estão galgando o sucesso, estão correndo atrás de sucesso, e para isso estão tendo que sacrificar a família, estão tendo que sacrificar filhos. Existem pessoas que estão trabalhando tanto que não tem tempo nem de ficar com os filhos. Você está comigo? Eu não estou falando só de um sucesso natural. Eu estou falando de uma vida completa. Eu estou falando de não ter falta de nada e dentro de você está preenchido com tudo. Olha que vida plena. Não ter falta de nada. Tem 3 pontos. Não ter falta de nada, porque aqui é pouco para Deus. Não ter falta de nada. Deus não quer só que nós não tenhamos falta de nada, porque nós somos resposta. Então nós não podemos viver só com falta de nada. Nós temos que ter para dar. Porque quem somente tem para você, ainda não está vivendo o melhor de Deus. Você vê uma criança passando na rua com outra criança no colo, pedindo alimento. E você não ter um arroz, um feijão para você dar, não é o plano perfeito de Deus para a sua vida. Você não ter condição de pegar uns lençol dentro de sua casa, umas mantas no frio desse e distribuir com alguém. Não, se está faltando, não, mas meus filhos têm e eu tenho, então está tudo bem, graças a Deus. Concorda comigo? Enquanto uma criança nessa cidade passar frio, e se eu tiver só para os meus, eu ainda não estou vivendo o plano de Deus perfeito para a minha vida. Porque Deus nos fez como resposta. Deus levanta a igreja como resposta. Nós somos resposta para os nossos lares. Nós somos resposta para os nossos filhos. Nós somos resposta para a sociedade. Enquanto o mundo nos persegue e fala mal de nós, nós somos resposta para eles. Eu não sei se você já teve aquela experiência de você estar no trabalho e você sabe que aquele povo fica falando mal de você, mas no dia que o negócio aperta lá, você é o primeiro que ele pede oração. Não é? Fulano, ore por mim, pastor, ore por mim, porque olha minha situação. Não fique triste com isso, nem fique nem snob. Amém? Porque o amor de Deus não age assim. A verdade é que quando uma pessoa dessa age assim, ela reconhece Deus em você. Por mais que ela não diga, por mais que na frente dos outros pareça que ela não reconhece, mas se ela te procura quando ela está precisando de ajuda, é porque ela reconhece. Eu vim nessa noite aqui para dividir um pouco com vocês a respeito daquilo que está no meu coração, sobre a necessidade que nós temos de entender mais sobre a oração. A oração é estratégia divina. A oração é estratégia que Deus deixou determinada para que nós pudéssemos entender um pouco mais a respeito de Deus, tanto com a sua palavra, porque nós entendemos a Deus através da palavra de Deus, compreendemos quem Deus é, quem Jesus é, quem o Espírito Santo é, estudando a Bíblia Sagrada. Mas nos aproximamos dessa verdade revelada
relacional através da oração. A oração e o estudo da palavra devem caminhar juntos, porque muitas vezes nós temos a informação, mas enquanto isso não se torna revelação dentro de nós, a informação não está causando transformação. Existem muitas pessoas, já viu muitas pessoas que dizem assim: eu sei que quem não aceita Jesus vai para o inferno, e eu vou para o inferno mesmo, que eu não aceitei Jesus. A pessoa sabe o que tem que fazer, mas ela está tão frustrada, porque ela não tem força para fazer o que ela tem que fazer, ela acaba assumindo as consequências pela frustração de não conseguir fazer o que ela sabe. Diga comigo, ela sabe. Eu e você. Vamos falar dos outros? Não, vamos falar eu e você. Vou falar de mim. Está assim de coisa na minha vida que eu sei que eu tenho que mudar e eu ainda não mudei. E eu choro, viu? Choro pedindo ajuda a Deus. Senhor, me ajuda a mudar isso. Eu não quero mais fazer isso. Eu não quero mais agir assim. Isso aqui está pouco. Eu preciso fazer mais, eu preciso me entregar mais, eu preciso orar mais, eu preciso estudar mais, me ajuda. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas a distância entre saber o que tem que fazer e fazer chama-se revelação. Existe muita informação muitas vezes para nós. Mas a proposta do Espírito hoje é trazer para nós o impacto do Espírito, que vai revelar para nós o que nós sabemos, que vai causar transformação no nosso comportamento. Porque o projeto de Deus não era somente gabaritar várias pessoas com títulos e diplomas, e para a gente bater no peito como crente e dizer: eu tenho esse curso, eu tenho esse, eu sei, já li a Bíblia 10 vezes, eu sei. A proposta do Espírito para nós é: eu sou, não é eu sei. Porque Ele não é o eu sei, Ele é o eu sou. E nós somos filhos dEle. Deus não quer somente que nós saibamos, Deus quer que nós vivamos, Deus quer que nós experimentamos. A proposta do Espírito é que nos aproximemos dEle para experimentarmos o que já sabemos. Nós sabemos que Deus é bom, mas eu preciso experimentar. Nós sabemos que Deus provê, mas eu quero experimentar. Nós sabemos que Deus supre, mas eu quero experimentar. Nós sabemos que Deus quer mais, mas eu quero experimentar. E a oração é o caminho que Deus designou para que, junto com uma palavra, você torne o saber em ser, através do caminho da oração. Na oração você descobre quem você é para Deus e quem Deus é de fato para você. Na oração Deus se revela para você de forma mais íntima. Na oração Deus te mostra coisas a respeito de outros. Na oração você conhece o seu futuro. Na oração nós somos os guardiões proféticos do futuro das nossas famílias. É através da oração que nós buscamos a Deus para saber: Senhor, o que é que Tu tens para nossos filhos? O que é que o Senhor tem para os meus filhos? Eu tenho 2 filhos, um menino e uma menina. E é na oração que eu pergunto: Senhor, qual é o Teu plano personalizado para Larissa e o Teu plano personalizado para Israel? Me mostra, porque eu quero ser parceira do Senhor, parceira do Teu Espírito, para ajudar os meus filhos a chegar no plano que o Senhor tem para eles. Assim como eu sei que Deus tem um plano para a minha vida, assim como eu tenho convicção que Deus tem um chamamento para a minha vida, assim como eu sei o que Deus quer de mim, eu entendi o meu propósito. Deus tem um propósito para a vida dos meus filhos, mas como mãe, como pai, eu sou a guardiã profética do destino dos meus filhos. E onde eu vou descobrir isso? Deus falou para mim, a respeito ainda desse tema, Deus falou para mim: filha, alguém ama mais os teus filhos do que você? Falei: não. Eu tiro pelo jeito que alguém olha os meus filhos.
Eu sempre cuidei de crianças. Eu trabalho com crianças desde que eu era criança. Eu entrei na igreja de crianças, eu tinha 12 anos na sala do berçário e trabalhei até hoje. Que até hoje eu trabalho com criança. Onde eu tiver, eu estou projetando para criança, eu trabalho com coisas de criança, e eu tenho projetos no meu espírito a respeito de coisas para criança que nós ainda vamos aplicar, em nome de Jesus. Isso arde em meu coração. E eu sempre fui muito cuidadosa com crianças de outras pessoas, mesmo não tendo filhos, eu era muito cuidadosa, muito zelosa, mas no dia que eu parei aquela menininha, repara no que eu descobri que ninguém olhava minha filha como eu. Eu não vou mentir. Como eu comecei muito jovem, adolescente, a cuidar de criança, eu me sentia muito responsável. E eu me sentia muito orgulhosa, porque eu era uma boa professora de igreja de crianças. Eu sempre fui disciplinada no sentido de buscar mais, de entender, de aprender, de estudar. Todas as vezes que eu estava ensinando na igreja de crianças, as crianças recebiam batismo do Espírito Santo, ficavam cheias da palavra de Deus. Eu peguei casos dificílimos na igreja de criança e o Senhor me deu o privilégio de orientar aquelas crianças, de ministrar para a vida delas. Ali foi onde tudo começou. Inclusive, para ser hoje professora do Rema, eu digo que o meu maior treinamento foi na igreja de crianças. Ali eu aprendi a ser professora do Rema. E sempre me gabei de ser uma professora muito boa e de ser muito atenta às crianças. Mas no dia que eu parei aquela menininha, eu descobri, meu Deus, ninguém olha meu filho como eu não. E o Senhor falou para mim, do mesmo jeito que ninguém olha seu filho como você, ninguém ora pelo seu filho como você. A Bíblia diz que a fé opera pelo amor. Não é verdade? Eu costumo dizer que o amor, ele é o barquinho que traz aquilo que nós estamos orando de uma ponta até a ponta da realização. O amor é o barquinho que traz a fé, que é aquilo que nós estamos orando, até a ponta da realização. Como se fosse um rio passando. E aqui tem os dois lados. E o amor é o barquinho que traz você dessa ponta em fé até a outra ponta, que é onde está o que você tem orado em fé. O amor é o barquinho. Deus falou para mim. Ninguém tem mais potencial de amor para orar por alguém, no que se refere a filhos, do que os pais. O potencial máximo de amor. Se o amor é o barquinho, a fé opera pelo amor. Se o amor é o barquinho que vai levar você daqui até a sua realização, o barquinho mais potente em relação à oração pelos teus filhos está nas tuas mãos. Ninguém mais no mundo ora com a mesma potência de fé do que você pelos teus filhos. Porque ninguém os ama como você. Mas deixa eu te dizer uma coisa. E se você, que é o potencial máximo de amor que os teus filhos um dia vão ter nessa terra, e consequentemente o potencial máximo de fé que será aplicado na vida deles através da oração, se você não está orando, quem está orando? Quem vai orar por eles? Quem? E nesse mundo que nós estamos, eles estão soltos. Eles estão soltos. Seus filhos estão soltos. Diabo não está brincando de ser diabo. Assim como eu comecei nessa noite dizendo que Deus tem um plano para nós, uma coisa que nós não dizemos muito também, mas é verdade, mas o diabo também tem um plano. É tempo de nós nos levantarmos nessa consciência. Deus tem desejado que nós nos aproximemos dele em oração, porque Deus nos deu uma ferramenta poderosa
poderosíssima para estarmos blindando a vida dos nossos filhos, para estarmos construindo pontes para o futuro deles através da oração. Hoje você já pode orar pela adolescência dos teus filhos. Hoje você já pode orar pelo cônjuge dos teus filhos. Hoje você já pode orar pelo plano de Deus na vida dele e o cumprimento dele. Hoje você já pode orar pela faculdade, pela profissão, pelo chamado, pelo ministério. Hoje você pode declarar sucesso na vida dos teus filhos. E mesmo que você não esteja mais aqui fisicamente para ver, a tua oração não morre. Oração é uma coisa tão poderosa que você que fez ela pode morrer, mas ela não morre. Eu conheci uma jovem, na época ela tinha 16 anos. Hoje, eu acho que ela tem uns 24, 16, 17. E eu fiquei impactada com a vida daquela moça. Ela era minha aluna no Rema e ela pediu para conversar comigo um pouco. E eu reservei um tempo para conversar com ela como aluna no Rema. E aquela menina de 17 anos sentou na minha frente para me contar uma história. A história dela era a seguinte. Quando eu era criança, minha mãe era crente. Meu pai não. Meu pai já tinha abandonado a casa, já tinha formado uma outra família. Eu tinha ficado com minha mãe, eu e mais 4 irmãos. E ela disse, eu lembro dessa cena, minha mãe, eu tinha 9 anos de idade, minha mãe colocando a mão na minha cabeça e dizendo, o seu futuro é certo, minha filha. Deus está protegendo você. Deus já providenciou o teu marido. Deus já providenciou a tua casa. Deus já providenciou o teu futuro. Ela disse, Tati, eu lembro dessa cena, minha mãe orando. Ela disse que a mãe dela pregava na igreja, que elas congregavam. E várias vezes ela viu a mãe dela orando por ela e pelos irmãos. Quando ela tinha 10 anos de idade, a mãe dela teve um infarto e morreu. 10 anos. E a partir daí, pela primeira vez, eu tive a oportunidade de ouvir da boca de alguém o que é que a oração pode fazer. Depois que eu virei mãe, eu não sei se toda mãe já passou por isso, mas depois que eu virei mãe, eu comecei a orar pedindo a Deus para eu não morrer antes do tempo, para eu criar meus filhos. Vocês já pediram isso a Deus? Ou mãe ou pai? Porque dá uma sensação assim, meu Deus, ninguém olha esse menino como eu. Ninguém ama essa menina como eu, meu Deus. Deixa eu viver, Senhor. Me permita viver, Pai, para eu cuidar deles. Porque se eu não tivesse hoje aqui, quem olharia? Quem cuidaria? E eu estive diante de uma menina que aos 10 anos a mãe dela morreu. E aí ela começou a me contar uma sucessão de histórias. Uma das coisas que ela me contou foi que quando a mãe dela morreu, ela foi levada para a casa da avó dela para morar e os irmãos foram todos separados. Cada um ficou na casa de uma pessoa e ela disse, Tato, quando eu cheguei na casa da minha avó paterna, eu não sei porquê, eu acho que ela não tinha contato com a avó materna. Ela foi para a casa da avó paterna e ela já não tinha contato com a avó paterna e levaram ela para a família paterna. Ela disse, quando eu cheguei lá, eu fui recebida como uma secretária do lar. Aos 10 anos de idade. E um tio meu, irmão do meu pai, combinou com minha avó paterna. Ela disse, eu lembro, eu chegando com minhas coisinhas na casa dele. E meu tio dizendo assim, dê pelo menos a ela um desodorante, shampoo, creme para ela lavar o cabelo. E dê comida a ela. E aí aquela menina chegou naquele lugar e ela disse que começou a falar com Deus. Disse, Senhor, eu não vou deixar meus irmãos separados, não. 10 anos, viu? Um menino tudo menor. Tinha um menino menor e tinha 2 mais velhas. Ela disse, eu não vou deixar meus irmãos separados, não. O Senhor vai fazer alguma coisa. Ela disse que começou a orar e pediu aí. Começou a trabalhar na casa da avó. E trabalhava e arrumava a casa. E não desistiu dos estudos e continuou estudando.
daqui a pouco ela disse que apareceu uma oportunidade, uma pessoa apareceu dizendo, você não quer vir trabalhar na minha casa não? E a avó meio que não queria deixar. E ela disse que sentiu paz no coração que ela devia seguir por aquele caminho. E aí ela foi que nesse caminho, no meio do caminho, o tio que tinha pedido para a avó cuidar, acabou dizendo, não, vinha ficar comigo. Quando chegou na casa do tio, o tio tinha uma empresa. Ela foi e pediu, disse, tio, deixa eu trabalhar com o senhor. E aí, a partir dos 12 anos de idade, ela já começou a andar com ele pela empresa. Resumindo, aos 17 anos eu conheci essa menina. E ela me contou algumas outras coisas também a respeito de livramentos de Deus. Muito livramento. Deus sempre movendo as coisas para promover ela. Deus movendo tudo para promover ela. Ela começou a trabalhar na empresa do tio com 17 anos. Ela já era tesoureira de uma empresa grande em Petrolina. Por causa dessa oportunidade que Deus tinha aberto essa porta para ela. E nesse processo ela começou a contar para mim, naquele dia que eu a conheci, a respeito de livramentos de estupro. Um vizinho da casa dela ficava dizendo, toda a casa da avó dela, venha para cá, fica aqui na minha casa. E ela disse que por várias vezes ela fugia e não sentia paz de ficar lá e corria. Resumindo, quando ela tinha quase 12, ou era 13 anos de idade, ela descobriu que a filhinha dele era abusada por ele. E a menininha que contou para ela, e ela, já mais velha, descobriu que Deus tinha dado livramento a ela, e contando um livramento por cima do outro, e um namoradinho que encontrou, e que Deus livrou ela de não perder a virgindade antes do tempo. Quando eu conheci essa menina se mantinha, obrigada amor, firme no Senhor, preservada no Senhor. E ela dizendo, Tati, o temor no meu coração. O rapaz montou tudo assim para a gente ter um encontro sexual. Primeiro namorado. Ela disse que quando chegou lá, o temor no coração dela disse, não dá certo, não faz isso, não dá certo. Ela fica aquilo no coração dela. Ela não tinha mais a mãe dela para dizer ela o que ela tinha que fazer, mas ela tinha as orações. As orações que foram feitas por aquela mulher quando aquela criança tinha 9 anos de idade funcionou. E há 2 meses atrás, essa mesma menina pregou no Verbo da Vida em Petrolina, contando a história dela, que agora ela tem 24 anos, ela é formada no Rema, formada na Escola de Ministros, está fazendo psicologia na Universidade Federal lá, que eu não me lembro mais nem como é o nome da região, do Rio São Francisco, Universidade Federal do São Francisco, alguma coisa assim. Mora só, mora na verdade com outras irmãs da igreja, trabalha na igreja, ela é ministra hoje, lidera um grupo de adolescentes lá em Petrolina, que tem mais de 300 adolescentes, namorando com um rapaz que canta no louvor, vivendo o sonho de Deus para o casamento. É uma menina fora do normal. Essa menina é fora do normal. Uma menina forte, valente, uma mulher de Deus, uma profetisa de Deus. Você lembra de uma menina, que acho que a menina da equipe que está aqui, que eu orei aqui no Intensos? Uma mocinha que estava cantando, é aquela moça. Ela veio aqui. Deixa eu te dizer uma coisa, nada é mais forte na minha e na sua vida do que a oração. Nada é mais forte na minha e na sua vida do coração. E o que é que o Espírito Santo tem para nós nesse tempo? Ele tem nos chamado para ter experiências nesse sentido, porque antigamente, quando as pessoas falavam em oração, era uma coisa tão enfadonha, uma coisa tão difícil, uma coisa tão cansativa, uma coisa tão agoniada, não é? Mas o Espírito Santo está tentando nos mostrar nesse tempo que orar é nada mais nada menos do que passear com Ele. Assim como a gente sabe passear com um amigo, com o marido, com os filhos, orar é passear com Ele. Orar é conversar com Deus de forma simples, tranquila. Uma vez eu estava dando aula no Rema e um aluno chegou para mim bem sério e disse, professora, eu tenho uma pergunta muito séria para lhe fazer. Eu digo, pode dizer, meu irmão. E aí ele disse, professora, é pecado orar deitado? Naquela hora que ele fez aquela pergunta, eu percebi, eu disse, meu Deus, o que para mim é tão simples, para alguns é, né? Olha que coisa, nem parece para a gente, que tem gente que acha que é pecado orar deitado. Vocês estão entendendo? E às vezes essa pessoa está do seu lado e você não sabe. Está
estar com Deus, falar com Deus é simples. E a proposta de Deus é que seja bom. E Ele tem nos convidado a estar mais com Ele, a andar mais com Ele, a compreender mais os seus projetos, os seus planos, aquilo que está no coração dEle. Amém? E para isso, o Senhor colocou no coração de 3 homens de Deus um curso que nos ensina a respeito disso. Eu fiquei muito surpresa saber que o pastor fez o curso de oração. Fiquei muito feliz. Porque eu sei que foi em 2016, porque foi ali onde nasceu o curso de oração. O curso de oração nasceu em 2016. O pastor Edilson, que foi o meu pastor, né, durante 10 anos, e hoje ainda é o meu pastor, distante só, mas ele ainda é o nosso pastor, o meu e de Israel. E no ano de 2015, mais ou menos, ele teve alguns encontros com o pastor João Roberto e o pastor Humberto, e eles dividiram o desejo que estava no coração deles a respeito de ensinar o povo de Deus sobre oração. O curso de oração não é um curso de uma denominação, por mais que esses pastores que eu estou mencionando sejam da denominação Verbo da Vida, mas o curso de oração não nasceu como um curso de denominação, mas um curso interdenominacional, assim como é o Rema. E a proposta do curso de oração é capacitar o povo de Deus a orar intensamente, e que esse povo reunido, aonde Deus os plantou, usufruam da transformação que Deus tem para as suas vidas e para as suas igrejas. E eu posso contar o testemunho lá em Petrolina. No primeiro ano do curso, eu ajudei o pastor Edilson a implantar o curso em Petrolina e o curso no Brasil também, porque nós fazíamos reuniões para definirmos juntos como seria o regulamento, como seria o formato do curso. Eu participei dessas primeiras reuniões junto com o pastor Edilson para nós montarmos a proposta do curso de oração. E assim como o pastor falou, eu posso falar com propriedade. 2 coisas muito importantes aconteceram na igreja de Petrolina, e vou me referir a essa igreja porque era a minha igreja na época. Era a igreja que eu tive a experiência. 2 coisas aconteceram na igreja de Petrolina e nas pessoas que fizeram o curso no ano de 2016. Eu fui aluna e diretora do curso. A primeira coisa que aconteceu foi, dentro de nós, foi que nós vimos claramente. Deus estava nos preparando um terreno para nos entregar coisas maiores. Era como se Deus estivesse querendo nos entregar coisas maiores, a gente não estava pronto. E Ele estava incomodado com isso, porque Ele tinha pressa de nos entregar. Ele tinha pressa de nos expandir. Ele tinha pressa de nos acrescentar, mas nós não estávamos prontos. E a primeira coisa que eu vi acontecer diante dos meus olhos, pessoalmente, com cada aluno que se entregou na imersão do curso de oração, porque é um curso só de 2 meses, foi isso. E por incrível que pareça, no caso do Verbo da Vida lá, que foi quem sediou o curso de oração, como a maioria dos membros fez o curso de oração na época, então nós sentimos um impacto muito forte na igreja. O que foi que aconteceu com a igreja de Petrolina nessa época? O curso de oração preparou a massa para receber esse maior de Deus. Preparou a igreja para isso que Deus ficava anunciando que ia acontecer a respeito de crescimento, a respeito de expansão. E eu vou te dizer uma coisa. Quando o curso de oração estava em Petrolina, se eu não estou enganado, nós tínhamos 400 membros em 2016. Se eu também não estiver enganado, no outro ano nós já tínhamos dobrado a quantidade de membros na igreja. E nós sabíamos que o curso de oração tinha feito isso, ele tinha preparado a igreja para o crescimento. E de lá para cá, amado, a igreja tem crescido de forma veloz, porque as pessoas mais importantes, as colunas da igreja, toda a liderança, todo o time pastoral, todas as pessoas, líderes de grupos de conexão, todas essas pessoas pegaram a visão do curso de oração e fizeram uma imersão no Espírito, e quando terminou o curso de oração, a gente estava pronto para voar. E eu quero te dizer que
como parceiros ministeriais, nós viemos aqui nessa noite para divulgar para vocês de forma especial e individual, porque honramos essa igreja e sabemos que o ministério que Deus entregou a vocês é muito grande nessa cidade e tem muitas famílias que serão alcançadas pela vida de vocês e pela unção que está sobre vocês. Amado, existe terra e gente aqui para muita gente. Deixa eu dizer uma coisa para você, sendo bem sincera. É só você olhar para o São João. Tem ou não tem gente para ter igreja aqui? As igrejas não precisam concorrer não, sabe por quê? Porque tem gente, amado, que não vai se identificar com a chamada que eu e meu marido temos. E está tudo bem com isso, sabe por quê? Porque o pastor e Márcia foram levantados por Deus para isso. Porque ali tem outra igreja com uma pessoa com perfil, um pastor com perfil diferente, com uma administração com perfil diferente. E nós só precisamos entender que se Deus nos plantou é aqui que nós vamos florescer. E juntos nós vamos crescer. E isso não causa concorrência em igreja nenhum não. Porque nós somos um time só. Quando um cresce, todo mundo está crescendo. E nós acreditamos no potencial dessa igreja e acreditamos no potencial também da vida ministerial e do chamamento desse casal pastoral, presidente aqui dessa igreja, amado. E nós estamos hoje divulgando para vocês uma ferramenta que nós temos certeza que pode ajudar a igreja de vocês a crescer e... inclusive você como membro dessa igreja também, como líder dessa igreja, de se tornar um melhor líder, de se tornar um melhor servo para os seus líderes. Amém? Eu queria pedir às meninas que pudessem colocar o vídeo do curso de oração aí, por favor, para que as pessoas possam ver. Acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. Curso de oração Verbo da Vida. 3 módulos, 27 matérias, 5.969 alunos matriculados e 13 cidades alcançadas em apenas 4 anos. E em 2022, o curso de oração será oferecido nas cidades de Aracaju, Sergipe, Caruaru, Pernambuco, Recife, Pernambuco, Vitória da Conquista, Bahia, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Venha mergulhar nessa atmosfera de poder, juntamente com Ila Nicolas, Edilson de Lira, Fernando Leal, Humberto Albuquerque, João Roberto, Madriana Rodrigues, Manuel Dias, Mísia Elian, Shirla Lacerda. Nesses últimos dias, o vento do Espírito Santo está soprando sobre a igreja. Não fique de fora. Encontre a unidade mais próxima de sua cidade. Curso de Oração Verbo da Vida 2022. Aleluia, glória a Deus. De 5 cidades no Brasil,
5 cidades. No Brasil inteiro, esse curso em 2022 só estará em 5 cidades. E uma delas é Caruaru. Não é por acaso, não é uma coincidência. 2022 é um ano especial para que possamos, eu acredito que você deve ter essa percepção no teu espírito, que Deus está nos chamando para conhecer mais a respeito dele, a respeito da oração. Ele tem nos chamado para termos experiências com ele, não somente conhecermos, mas termos uma experiência que vai transformar a nossa vida, transformar o nosso comportamento, transformar a nossa forma de sentir e de ver as coisas. A respeito desses professores do curso de oração, eu posso atestar. Se você não os conhece, depois nós vamos ficar no final do culto ali atrás, a gente pode conversar contigo, tirar dúvidas a respeito do curso de oração, tirar dúvidas a respeito de todas as informações do curso de oração. Mas eu queria te contar somente uma história a respeito de uma dessas professoras, essa americana chamada Ila Nicholas. Ila, ela é ministra da equipe de intercessão do ministério do Kenneth Copeland, nos Estados Unidos. E Ila tem um testemunho muito forte de vida. Essa mulher, ela foi presidiária nos Estados Unidos. Ela foi presa e eu não sei exatamente qual foi o crime que ela cometeu. Nós não falamos muito a respeito disso, porque quando você conhecer ela, você vai ver que Deus transformou ela de um jeito que ela não é mais aquela pessoa. Ela é o exemplo de que Deus restaura. Ela é um exemplo de que Deus transforma. Mas eu vou contar um pouco da história dela para você. E eu vi ela contar uma vez. Alguém comentou uma vez que era tráfico, que ela se envolveu com o tráfico de drogas nos Estados Unidos, e ela chegou a ser presa por causa disso. E quando ela estava no presídio, ela disse que, na época, ela tinha metade da cabeça raspada e a outra metade não. E metade era pintada de azul e a outra metade era pintada de rosa. E ela disse que naquele presídio, uma vez, ela estava no meio do presídio e apareceu uma mulher. E essa mulher chegou perto dela, e eu não entendo muito bem desses comportamentos no sistema prisional, principalmente no exterior, mas pelo que eu entendi, aquele comportamento daquela mulher parecia ofensivo, porque a mulher se aproximou dela e não sei se eles tinham algum tipo lá de medo de grupos de guerra, alguma coisa assim, mas ela disse que a mulher se aproximou dela, e essa mulher se aproximou dela, e quando se aproximou dela, botou a mão na cabeça dela. E quando a mulher botou a mão na cabeça dela, ela disse que a mão da mulher queimava, e ela disse que começou a queimar na cabeça dela, queimar na cabeça dela, só que era um queimar que não machucava ela. E ela disse que naquele momento foi a primeira vez que ela teve uma experiência ali, de orar. Aquela mulher que orou por ela era uma ex-presidiária também, que tinha sido restaurada pelo Senhor Jesus e que Deus estava usando para alcançar outras pessoas nessa área. E aí aconteceu que na hora que aquela mulher botou a mão na cabeça dela e começou a orar, ela se arrependeu de todos os pecados dela, e ela disse que naquele dia ela teve um encontro com o Espírito de Deus. E ela disse que naquele momento ela sentiu no coração que a vida dela poderia mudar completamente, que aquele queimou e aquela força que ela estava sentindo poderia transformar quem ela era, e que por tantos anos ela tentou mudar sozinha e não conseguiu, e naquele dia ela entregou a vida dela a Jesus. A partir daquele dia, ela começou a ir atrás dessa mulher e dizer: que queimou é aquele? Que negócio é aquele? Me explique. Começou a perguntar à mulher a respeito da Bíblia Sagrada, começou a perguntar à mulher que negócio era aquele, e a mulher começou a explicar para ela, e começou a ensinar a Bíblia para ela, começou a evangelizar ela, até que a mulher chegou no ponto oração. Ela foi batizada no Espírito Santo, e depois que ela foi batizada no Espírito Santo, ela disse que orava em línguas sem parar.
E ela orava em línguas, orava em línguas, orava em línguas, e orava muito em línguas, orava muito em línguas, até que coisas começaram a acontecer dentro do presídio através da oração dela. Diz que tinha pessoas enfermas, doentes na mesma cela, e ela começava a orar. O povo entrava doente e saía curado da cela. O povo começou a ficar assustado, porque começou a acontecer milagre aonde ela passava. Se ela entrasse numa cela, o povo estivesse doente, o povo ficava curado. Se tinha um início de rebelião, quando ela chegava, o povo parava e a briga ia-se embora. E aí o povo dentro do presídio começou a pedir ajuda a ela em relação à oração. Toda vez que tinha alguém doente dentro do presídio, chamava ela lá, orava, a pessoa ficava completamente curada. Depois de um movimento que Deus fez dentro do presídio, o povo começou a trazer pedido. Os presidiários começaram a trazer pedido de oração de quem estava do lado de fora. O povo chegava com o papel e dizia: é porque minha filha está doente, ore por ela. Ela orava pela pessoa que estava com o nome no papel, e a pessoa lá fora era curada. A mulher começou a ficar famosa fora do presídio. E o povo começou a tentar encontrar com ela de fora do presídio, para entrar no presídio, para essa mulher orar pelo povo. E resumindo, ela tinha uma sentença de 30 anos de prisão. E com 3 anos e meio que ela estava presa, ela foi para uma nova, como chama? Audiência. E ela crendo que um milagre ia acontecer e que ela ia receber a liberdade para cumprir o plano que Deus estava mostrando para ela, que ela tinha fora do presídio. Mas ela se deparou com uma situação. A situação que ela se deparou foi que disseram para ela assim: olha, perca todas as suas esperanças nessa audiência, porque por mais que você tenha esse histórico todinho aí de transformação, essas coisas todas acontecendo aí que já está divulgado para todo canto, todo o sistema prisional já sabe da sua mudança de vida, da sua vida dedicada e devota à oração e tudo mais, que você realmente mudou de vida, que você salvou mais vida do que destruiu na época que você... A mulher em 3 anos de oração salvou mais vida do que a tanto de vida que ela destruiu quando ela estava no tráfico. Mas disseram para ela assim: perca todas as suas esperanças de ter uma audiência favorável a você hoje, porque esse juiz teve o filho morto por causa de drogas. E o que ele mais odeia na vida é traficante. E você está presa por tráfico, então esqueça, porque hoje ele aumenta a sua pena. Resumindo, a história que eu sei, porque eu não conheço todos os detalhes, é que ela foi para essa audiência, e nessa audiência ela saiu livre. Dessa audiência, ela saiu livre. E dessa época até hoje, e isso já faz muitos anos, Deus tem levantado essa mulher como uma inspiração de oração fora do normal. Eu tive a oportunidade de cuidar dela no período que ela foi dar aula lá em Petrolina. O pastor conheceu ela, que ela foi professora dele, né? Não sei se o senhor lembra. Ela entra na sala orando, ela sai da sala orando, né? Pastor, olha que coisa interessante. Nós íamos buscar ela no hotel. Quando eu chegava no hotel, ela já descia, orando em línguas. Ela nem fala com você. Tipo assim, ela é muito solícita, ela fala, né? Olá, tudo bem? Orando em línguas, orando. Ela entra no carro orando em línguas, o carro, a atmosfera faz assim, ó. Pesa. Ela entra, ministra, dali ela já sai, e a gente vai, geralmente leva um ministro na sala para jantar ou alguma coisa, ela vai para a sala para orar. Depois que ela ministra, ela fica, e a gente fica esperando ela terminar o momento dela de oração, para ela conseguir ficar em pé, que tem hora que ela termina a aula, não consegue ficar nem em pé. Depois que ela termina o momento de oração, a gente coloca ela no carro e ela vai orando de novo para o hotel. E aí, de vez em quando, eu falava com um tradutor, amigo meu, dizia: Anderson, e aí, como é que foi? Não, disse que ela passou a noite orando, disse que ela vai dormir agora de manhã, porque da aula de ontem ela não conseguiu dormir, não. Foi orar e passou a madrugada todinha orando, e vai cochilar agora de meio-dia, a gente vai providenciar as coisas para ela a partir do meio-dia. O curso de oração no Brasil está investindo. Nós trazemos essa mulher dos Estados Unidos para cá. Ela não mora no Brasil,
mas nós trazemos ela dos Estados Unidos para cá, só para que nós tenhamos a oportunidade de se aproximar de uma influência dessa, amados. De alguém que tem um estilo de vida de oração desse nível, mas fora ela, todos esses mestres e homens e mulheres de Deus que têm experiências maravilhosas com o Senhor, com certeza vão tocar a nossa vida de um jeito. E eu declaro que a maioria de vocês, em nome de Jesus, que desejarem participar disso, Deus vai fazer milagre. Deixa eu te dizer uma coisa para encerrar também o meu momento aqui. Quando Deus traz algo assim especial para a nossa vida, nos apresenta uma oportunidade como essa, e o nosso coração arde, é porque, se o seu coração arde, é porque o Senhor está te chamando. Agora deixa eu te dar uma notícia boa. Quem chama, paga a conta. Então, se o teu coração arde por isso, coloca isso diante do Senhor. Diz, Senhor, se for da sua vontade, faz esse dinheiro aparecer. Não é o Senhor que quer que eu vá? Eu também. Mas eu preciso de uma intervenção sua. Eu preciso de uma intervenção do Senhor. Eu preciso de um milagre. Eu preciso que alguém pague essa inscrição para mim. Eu preciso que esse dinheiro chegue na minha mão, já com dízimo, viu? Esqueça do dízimo não, pelo amor de Deus. Não é possível Deus te dar um negócio e tu roubar a Deus? Isso não existe, né? A verdade é a seguinte, eu creio, amado, que se a sua vida for tocada pelo Espírito de Deus, de alguma forma você também está sendo resposta para essa igreja. Porque quanto mais afogueado no Espírito você estiver, quanto mais na palavra você estiver, mais você pode ser resposta nessa igreja local. E você pode ajudar aos líderes dessa igreja a fazerem acontecer aquilo que Deus tem anunciado a respeito desse lugar. Amém? Quero agradecer de coração ao pastor e à esposa por ter nos recebido nessa noite, por ter nos dado essa oportunidade de divulgar o curso de oração e agradecer por essa parceria e essa amizade tão recente, mas tão verdadeira. Amém? Muito obrigado. Aleluia, aleluia. Olha para a pessoa que está perto de você e diga, quer ver resultado das suas orações? Primeiro aprenda sobre oração e depois ore. Amém. Sem aprender nem orar, como vai ver resultado? Tem pessoas que querem pegar uma receitinha feita e dizer, rapaz, vamos pegar essa receita e colocar em prática. E deixa eu te dizer uma coisa, querido. Eu sei que vão ter coisas que nós precisamos se envolver, fazer com que aquela cada dia se torne real para nós. A professora, foi a aula do curso de abertura de oração. Então ela estava falando, daí quando a gente estava em Recife fazendo, ela colocou todos os alunos em uma aula só, né, e pôs a mão em todo mundo. Juntou a sala, lá, a Zona Norte, né? O quarteirão, ela juntou todo mundo e interessante que a gente estava lá, eu estava lembrando, está bem alto esse negócio aqui. Se puder baixar um pouquinho, pode ir. Aleluia. Então a gente estava orando e quando teve um certo momento que ela disse, todo mundo vira para a parede e vamos empurrar a parede. E pronto, agora a pessoa veio para o curso de oração para empurrar a parede. E a gente estava lá e de repente o pastor Ailson estava com um local alugado e o camarada já fazia uns 4 meses que nem saía, nem pagava. E o povo já tinha ido lá não ia brigar porque é crente. Alguns que não eram crentes diziam, deixa que eu vou e resolvo. E eu digo, rapaz, esse negócio vai terminar dando aquele negócio que fede. E quando pensa que não, nesse culto, não foi em especial, a gente foi para a parede e começou a empurrar as paredes, e orar em outras línguas, e empurrar a parede, e orar em outras línguas. Quando a gente chegou na casa do pastor Cláudio, lá de Recife, aí o pessoal ligou, não sei se foi no mesmo dia ou no outro, e disse, rapaz, o camarada saiu sem fazer confusão, foi-se embora, nós não sabemos onde ele está. A gente ficou naquela, né? Disse, poxa vida, vê como estar disposto a seguir uma direção em oração. Então, pode ser que você fique pensando, não é porque ele já estava se aprontando para sair mesmo. Você pode até pensar assim, a gente vai entender você. Porque não foi você que estava envolvido com o negócio. Mas quando a gente começa a provar dessas coisas, querido, a gente vai entender que vai ter momentos, né, que a gente vai abrir porta orando.
vai tirar as coisas do meio orando, vai dar passos orando, porque a gente vai começar a se ver fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça. Então, como isso pode acontecer se nós não mergulharmos de uma forma maior? É como eu falei aqui, claro, não é porque eles estão aqui hoje, né? Mas no rema, na matéria oração que prevalece, nós aprendemos a pedir, interceder, adorar, render graças, fazer oração de consagração. E lá nesse curso, né, em específico, nós não vamos lá para aprender a interceder, pedir, orar, adorar, isso a gente já sabe. Mas você vai dar um mergulho nesse rio do Espírito que você vai precisar ter fôlego para mergulhar mesmo. Então, eu assino embaixo pelo curso, tá certo? E se tiver passo livre para os alunos, eu vou lá beber. Eu estou brincando, professora. Ó, para ir. Digo que nem na linguagem da gente, dando um forçado na professora, na diretora. Eu estou brincando. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido. Se você tem oportunidade, não perde. E tem isso, né? Às vezes você ouve essas coisas e diz, mas como é que vai ser? Pronto, tudo que aparece na tua frente, tu nem ora, já fica dizendo como é que vai ser. Como é que tu vai provar alguma coisa de resultado de oração na tua vida? Então, fica de pé, vamos. Aleluia. A gente vai continuar o culto, né? Ofertando e dizimando, tá bom, queridos? Então fica de pé. Algumas pessoas ofertam e dizimam pelo aplicativo, né? Pelo CNPJ ali, outras pessoas ofertam e dizimam aqui. Eu queria orar com você também, agradecer por esse momento. Eu sei que Deus nos quer bem em todas as coisas, sabe? Eu acredito que poucos de nós, sabe, tem o hábito de orar para esse momento. De orar, Senhor, a tua palavra diz. Que dízimo não eu não preciso orar para dizer, Senhor, quanto é que eu devo dizimar? Se dízimo é 10%, então não precisa nem orar. Mas a Bíblia diz que oferta, querido. A Bíblia diz que nós podemos ofertar segundo Deus propõe no nosso coração. Amém. Se eu te fizesse uma pergunta hoje, quantas vezes Deus já lançou uma proposta no teu coração para ofertar? E tu obedeceu? Porque algumas vezes Deus lança mesmo, mas a gente diz, peraí, não é assim não. Que vontade estranha de ofertar isso, ofertar aquilo, fazer uma oferta dessa. E às vezes a gente pensa que nem é Deus. Mas nós aprendemos uma coisa, que Deus nunca, irmão, vai nos pedir, ou o diabo nunca vai nos inclinar para dar algo, porque o diabo sabe que o sistema do mundo é, se você quiser ter, retenha. Mas o de Deus é diferente. O de Deus é, se você planta, você colhe. Então, como é que a gente aprende essas coisas, pastor? É se envolvendo em tempos como esse, de oração. Pegando de pessoas, né? Eu estava vendo uma coisa, e eu acredito que todos os alunos, né, das unidades que acontecem do curso de oração são privilegiados, porque as pessoas que já fizeram o rema sabem como é, né? A gente que tem alumni, você pode assistir as aulas do rema de tal estado, que não são os mesmos professores do outro estado. Vê, eu vou assistir a matéria Justiça de Deus de tal estado, é outro professor do que ministrou para nós. Só que no curso de oração, todos os professores são os mesmos que passam por todas as escolas. Talvez uma pessoa dissesse, esse grupo vai estar em Recife. Então eu vou fazer em Recife. Não, vai estar em Recife, não, vai estar em Aracaju. Então eu vou para Aracaju, porque esse grupo é top. Mas não vai ter isso. É interessante, a pessoa pode fazer na cidade que está, vai ser alcançado pelo mesmo time de professores. E quando foi lá no curso de oração, nesse momento, Ilan impondo a mão sobre as pessoas, ela veio, pôs a mão, liberou uma palavra, e a gente vinha no carro à noite, né, que a gente vinha na quarta, ia na terça, dormia lá, ficava lá na casa do pastor durante o dia, de manhã eu dormia e aí eu se estudava, de tarde ele dormia, um vigiava o outro um turno, era quase assim, a gente ficava dentro lá na casa dele, né, e o que acontece, quando a gente vinha à noite, eu disse, eita rapaz, tu viu? Via, disse, vamos botar na prateleira espiritual. Disse, botar na prateleira espiritual nada, vamos usar esse negócio. Então, deixa eu te dizer uma coisa, querido. E a gente vai podendo provar disso, sabe? Porque não é somente um momento para a gente, lá no final, pegar um certificado e botar na parede. Não, querido, é como a professora, né? Como a professora falou, não é para a gente somente ter, é para nós nos tornarmos. Se for só para ter um certificado, não vai fazer nem diferença. Então, eu sei que
vão ser momentos que você vai, depois é quem vai contar o testemunho. Eu posso contar o meu. Vá construir o seu. Então, eu queria só orar com você por esse tempo, sabe? Pai, nós te damos graça pela oportunidade de poder também, Pai, te reconhecer com as nossas finanças e a cada dia desejar ficar sensível para ser inspirado a ofertar mesmo. Muito obrigado, Pai, pelo que o Senhor tem feito nesse lugar. E nós sabemos, Pai, que o Senhor é aquele que promove a colheita de acordo com a semeadura, com o propósito certo. E nós te louvamos por isso essa noite também, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Quem pode dizer amém comigo aqui? Amém. Então você pode sair do seu lugar e ofertar, entregar aquilo que é do Senhor. Eu sei, já chegou a vez. Este é o tempo de coisas maiores. O céu anuncia coisas maiores Sobre a minha vida e tudo que eu fizer. Esse é o tempo de coisas maiores. O céu anuncia coisas maiores em minha casa. Você pode declarar isso? Meu trabalho, tudo que eu faço. Este é o tempo de coisas maiores. O céu anuncia coisas em minha casa, minha família, meu trabalho e tudo que eu faço. Esse é o tempo de coisas maiores. O céu anuncia coisas maiores. Ele é todo poderoso para fazer infinitamente mais além. Daquilo que eu penso, Segundo o seu poder em mim, abundância e vida fluirão, bondade e favor me cercarão. são coisas maiores, são coisas melhores. Aleluia. Rapaz, e hoje, né, faz 8 dias que nós estávamos na conferência de ministros 2022 e foi um tempo glorioso. Essa semana, os meninos, aí a gente estava conversando, né? E quando foi lá, o pastor Israel disse: olha, vocês vão comer alguma coisa aonde à noite? Nos levou lá no local, bem simples, né? Mas uma comida bem gostosa. Interessante. Quando foi, eu disse, aí o líder dos jovens voltou com minha filha, o namorado e mais 2 jovens para lá. E ontem eles estavam lá na batata. Eles vão lá na batata hoje, né? Eles não vão entender o que é o negócio da batata, mas vão para a batata hoje. E é batata? Batata, quando foi quase 11 horas, mandaram, vou mandar uma batata para o senhor. Mas mandaram em foto. Digo, então não... Digo, mas rapaz, a semana passada quem estava aí éramos nós. Então, Milena, quer falar algo? Pode pegar. Chega, Milena, por favor. E você vai aproveitar e orar pela oferta. Então vamos orar logo pela oferta? Estende tua mão para cá. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, pela fidelidade do teu povo. E cremos que aqui são sementes que foram depositadas. E sabemos que é uma terra fértil. E eu declaro uma colheita extraordinária na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Sabe, amados, aproveitando que o pastor Adilson falou aqui, que estávamos juntos na conferência lá em Campina Grande. E pastor Adilson, incrível como o Espírito tem nos movido para esse tempo de oração. Lá na conferência nós vivemos e ouvimos palavras poderosas sobre oração. Sabe, queridos, é tempo verdadeiramente de nós nos voltarmos para algo mais profundo em Deus, para uma vida mais intensa em oração. E nesse momento, Caruaru foi privilegiado, como o Tati falou. Apenas 5 cidades no Brasil e chegou para a nossa cidade. Então, se eu fosse você, eu não perderia essa oportunidade. Porque, como o Tati também falou, se o Senhor colocou no seu coração, Ele certamente vai prover. Então, não perde a oportunidade, porque o time top
como o pastor Adilson falou, vem para Caruaru. Não é um time de professores que vai estar em uma cidade longe de você. Esses professores virão para a nossa cidade, para pertinho de você, e você viverá algo extraordinário. Porque o curso de oração não é algo teórico, apenas teórico. Vai ter teoria, mas, amados, será um tempo poderoso, uma imersão poderosa no Espírito, onde você vai poder desfrutar de unções que estão sobre a vida de grandes homens e mulheres de Deus. Amém? Mais informações, mais dúvidas, estaremos lá atrás. E nessa noite, eu queria honrar a vida de pastor Adilson e de Márcia, por terem aberto a casa de vocês para que nós estivéssemos aqui, trazendo a visão do curso de oração para a sua igreja. Mostra para a gente e para os membros de vocês o quanto vocês amam essa visão, o quanto vocês honram e o quanto vocês querem mais de Deus para as ovelhas de vocês. E nós trouxemos aqui essa linda, linda camisa do curso, um simples presente para estar honrando mesmo a vida de vocês. E dizer que sim, pastor Adilson, o senhor tem livre acesso ao curso de oração. A irmã Márcia terá um desconto super especial. E o senhor tem livre acesso. E essas camisas, elas estão disponíveis lá no nosso estande para venda. Se você quiser estar fazendo parte dessa visão e já divulgando o curso de oração, nós somos muito gratos a Deus. Amém? E eu queria a oportunidade, pastor Adilson, para orar pela vida de vocês. Nós estamos falando de curso de oração e eu queria orar pela vida de vocês. Amém. Chegou a nova. Você pode estender sua mão para cá? Pai, nós te rendemos graças, Senhor, pela vida de Márcia, de pastor Adilson, por esse casal pastoral, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, nós sabemos, Senhor, que eles são bênção tua nessa terra. Oh, em nome de Jesus, nós declaramos graça sobre graça, sabedoria do alto, Senhor, para conduzir o povo que o Senhor tem confiado na vida deles. Em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, pessoas levantadas por você, Senhor, para pegar junto com eles nessa visão, para que seja cada vez mais fácil. Nós declaramos um avanço, pessoas vindo de todos os lados, em nome de Jesus, pessoas capacitadas, Senhor, para discipular outros, Senhor, ovelhas fazendo ovelhas, e graça sobre a vida deles, em nome de Jesus, amém. Então, queridos, oi, som, aleluia. Então, olha, não deixa de passar ali, né, e tirar tuas dúvidas, tá bem? E investe nisso, meu irmão. Não vai ser um gasto, vai ser um investimento para você, tá bom? Pai, nós te louvamos por mais uma volta para casa tranquila. Obrigado por mais uma noite de sono reparador, Pai. Muito obrigado, Pai. Porque em Ti nós nos deitamos e logo pegamos do sono. Porque o Senhor cuida de nós. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós. Quem crê, diga amém. Amém. Não sai daqui sem falar com no mínimo umas 4 pessoas. Amém. Aleluia.